Olá, seja muito bem-vindo a um grande episódio aqui na Flash Score. Está acompanhando pelo nosso site? Navegue à vontade em flashscore.com.br, conectado pelo YouTube, deixa o seu like, comenta quanto vai ser São Paulo e Botafogo, o jogo que abre a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Está chegando a Copa do Mundo, o campeonato vai parar, mas você vai ficar muito bem informado. Quando e onde? Aqui, ó. Pelo nosso aplicativo, pintou no cantinho na tela para você escanear e ter muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, o que esperar de São Paulo e Botafogo no Morumbi? São Paulo estreando, o Dorival agora no Campeonato Brasileiro, ele já fez a estreia dele na Sul-Americana, um Botafogo que está navegando bem na Sul-Americana, mas está precisando dar uma engrenada de novo no Campeonato Brasileiro, porque hora perde, hora ganha, tem que subir. A galera quer olhar o Botafogo mais lá em cima, mas tem a crise financeira, jogador afastado. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Abraço a você, a todas e a todos. Bom, primeiro que vai ser um jogo molhado, tudo indica, né? Previsão do tempo sábado aqui para São Paulo é de muita chuva durante o dia inteiro. Esse jogo que vai ser às 5 da tarde, né? Tudo indica que será disputado embaixo de chuva. E a segunda coisa, como você já falou, né, Fábio? Tem essa questão, os dois times, né, fora de campo, estão passando aí por momentos muito turbulentos, né? O São Paulo que acaba de trocar de treinador de novo, o Botafogo, claro, nessas incertezas, né? Ninguém sabe quem comanda o clube, né? Assim, vamos dizer, ninguém sabe se vai ficar SAF, se não vai, até o fim do ano, o que vai acontecer, o que não vai, enfim. O São Paulo também que tem eleição, né, no final desse ano, o São Paulo que teve o presidente sofrendo impeachment, né, no final do ano passado, tudo isso vai acabar entrando em campo, né? E, claro, os dois times brigando aí por 3 pontos. O São Paulo que ainda está no G4, né? Apesar das derrotas recentes. Mas vamos lembrar, né? Hoje, entre o 4º colocado do Campeonato Brasileiro e o 17º, ou seja, tem ali menos de 6 pontos de diferença. Então, uma ou duas rodadas, tudo pode mudar. Então, claro, sinal de alerta ligado dos dois lados, né? Tanto do lado do Botafogo quanto do lado do São Paulo. O São Paulo que vai jogar em casa. E aí, é claro, o Dorival tá chegando, ele já estreou oficialmente, né, no meio de semana na Sul-Americana. O São Paulo que escapou de tomar a virada do Milionários em casa, né? Porque o time colombiano perdeu um pênalti ali na reta final do jogo. Mas agora muda a sua chavinha ali para o Campeonato Brasileiro. Mas em termos de time mesmo, Fábio, em termos ali do esquema de jogo, dos jogadores, o mapa até mostra bem isso. O São Paulo que jogou contra o Milionários e que havia perdido o clássico contra o Corinthians, por exemplo, é muito parecido. Não mudaram peças quase nenhuma, né? O Dorival, principalmente contra o Milionários, entrou ali com os 2 pontas, né? Que isso era uma das críticas que o Roger Machado vinha sofrendo, e ele entrou ali com a mesma equipe praticamente do Roger, né? Nesse jogo contra o Corinthians, o São Paulo jogou ali com o Rafael, que é o 23, aí ali o miolo da zaga é muito parecido, né? O São Paulo está com problema na zaga, inclusive a notícia dessa semana é que talvez o Dória realmente saia. Ele rescindiu o contrato, rescindiu o contrato, exatamente. Porque... Alegando pressão, né, nas redes sociais, problema familiar, e recém chegou, né? E tinha contrato até o fim do ano que vem, até dezembro de 2027. Acabou de ser contratado. Ele foi muito mal contra o Fluminense, foi muito mal contra o Milionários. Aí, isso, assim, por mais que a torcida tenha todo o direito de se manifestar, tudo bem, dentro do estádio, quem paga ingresso, vaiar, xingar, tudo bem. Mas aí foram para as redes sociais, realmente... A ameaça fica muito pessoal, né? Exatamente, uma pressão muito grande sobre ele, sobre a família dele, enfim, ele resolveu acabar o contrato com o São Paulo. Então, esse time aí contra o Corinthians, o Rafael é o goleiro ali com a 23, né? Aí jogou o Cédric Soares, que já não jogou com o Dorival, porque o Lucas Ramon voltou, o Lucas Ramon é o titular da posição. Aí no meio, o Dória jogou ao lado do Sabino. Contra o Milionários, o Dorival tirou o Sabino, jogou o Alan Franco com o Dória, e o Enzo Dias jogando pelo lado esquerdo. Aí o Bobadilha com a 16, o Danielzinho com a 94,
e esses dois jogadores, tudo indica, continuarão sendo titulares aí com o Dorival. O Luciano ali com a 10, o Caleri com a 9, e aí, como eu disse, tem o Arthur do lado direito com a 37, o Ferreirinha com a 11 do lado esquerdo. Tudo bem que o Dorival chegou a treinar com o Cauli do lado esquerdo para fazer um São Paulo um pouco mais compacto, mas o Cauli sentiu um problema e não pôde jogar pela Sul-Americana. Vamos ver agora se contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro a coisa muda de novo. Mas, ou seja, só para dizer que mudou o técnico, mas o time é o mesmo, então vai ter que ser com esse mesmo que o São Paulo vai ter que continuar, né? O São Paulo tem problemas financeiros, não consegue contratar. Tudo bem que está chegando aí a janela do meio do ano, né? Segundo o Dorival, a diretoria prometeu que está trabalhando para tentar trazer aí alguns jogadores para o São Paulo, nem que seja... eu não gosto de usar muito essa palavra, mas a custo zero, porque custo zero não existe, né? Sempre tem que pagar o empresário, mas enfim, o São Paulo não vai gastar muito, mas deve trazer algumas peças aí para o seu elenco. Porque o São Paulo é esse o problema. O São Paulo está definhando muito no segundo tempo. Por quê? Porque quando chega a hora de mudar, aí o São Paulo não tem peças de reposição à altura dos que estão jogando. O problema do Dorival está sendo esse, né? A reposição e o pouco tempo, né, para treinar, porque ele não tem tempo nesse momento só durante a parada para a Copa do Mundo, depois das férias, porque os jogadores vão entrar de férias, aí quando voltarem vão fazer um novo período de treinamento, uma intertemporada, para depois voltar Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, porque o São Paulo está eliminado da Copa do Brasil, né? Ele foi eliminado pelo Juventude, então terá 2 competições após a Copa do Mundo. Como o Botafogo também. Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil. Resta ao Botafogo também, brasileiro e sul-americana. E ele passeou diante do Independente Petroleiro. Claro que teve a questão do jogo envolvendo não ter sido disputado lá na Bolívia, né? Por tudo que está acontecendo, foi jogado no Paraguai. Mas é um Botafogo que está buscando a recuperação. E ele atuou contra o Corinthians, Edu, fiz esse jogo com autoridade, venceu com autoridade. E esse cara aí meteu o negócio de hat-trick, levou bola para casa e tudo. Exatamente. Não, então, essa é a questão do Botafogo, né? A gente já falou aqui no começo da nossa conversa, né, sobre os problemas extracampo. Agora, o Botafogo tem um bom time. O elenco do Botafogo, o time do Botafogo principalmente, é muito bom. E a partida contra o Corinthians, né, com o hat-trick do Arthur Cabral, e aí tem o mapa de calor dele ali, como ele circula, né, pelo campo todo. Você vê que ele está ali do lado esquerdo, do lado direito, dentro da área, fora da área. E mostra bem isso, né? O time realmente se empenhou, foi para cima do Corinthians, conseguiu vencer sem maiores sustos, né? O Cabral que jogou ali na frente do Barria, né? O Barria jogando... o Botafogo jogou ali no 4-2-3-1, então o Cabral, aquele homem mais referência ali no ataque, atrás dele o Barria, e aí o Villalba de um lado e o Montoro do outro. O Montoro que é um excelente jogador, eu gosto muito do futebol do Montoro. Então, assim, o Botafogo, claro, depois que a bola começa a rolar dentro de campo ali, tem um time realmente para complicar bastante a vida do São Paulo, mesmo jogando no Morumbi. Mas o técnico Franklin Carvalho precisa emendar uma boa sequência, né? Porque, e claro, ele está atravessando inúmeros problemas. A gente falou de jogador afastado. Danilo, ele não jogou contra o Corinthians, porque se ele fizesse a partida seria de número 13, como também não joga contra o São Paulo. Vai ser negociado, foi convocado para a seleção brasileira. Botafogo voltou a ter um jogador na Copa do Mundo, né? Desde 2014 isso não acontecia, quando o Jefferson foi. E ele é um jogador que pode ajudar a aliviar, não resolver, mas aliviar a questão financeira, o problemaço, né? O Botafogo está com 3 transfer ban, né? 3 punições da FIFA e não pode registrar jogador, senão quitar as dívidas, né? O Montoro é outro jogador também que a diretoria quer negociar nessa janela. E aí é o problema, Edu, porque desfazer um time que é bom, mas um elenco que não tem tanta qualidade como já teve em outros momentos, como é que faz? Aí vai começar a lançar os meninos. O Guinho foi muito bem contra o Corinthians. Foi bem, verdade. O Guinho foi bem. Mas assim, será que ele tem estofo para aguentar um restante de temporada? A gente está falando de um corte de um jogo, 2, 3, mas... E aí? O ano 2026... é do tamanho do Huguinho, porque indo embora Danilo, indo embora Montoro, são 2 peças importantíssimas do Botafogo. E não vai repor a altura. Não, exatamente. Tudo indica que a reposição não será a altura, não. E aí, realmente, aí vai ter que surgir a estrela ali das categorias de base, né? Vai ter que surgir jogadores ali que possam dar conta do recado.
Realmente, não, a tendência é o Botafogo ter um ano complicado aí até o final do ano, mas claro, mesmo perdendo peças importantes aí, tudo indica que consegue fazer um campeonato ali para ficar pelo menos no meio da tabela, né? E aí, se a gente for pegar os números mais recentes, né, dos dois times, tanto de São Paulo quanto de Botafogo, bom, primeiro a gente vê aí só quase quadradinhos vermelhos do lado do tricolor, né? O São Paulo que nos últimos 4 jogos empatou um, exatamente esse contra o Milionários, e vem de 3 derrotas, né? Somando aí Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. O Botafogo está com uma situação um pouco melhor, são 2 vitórias, um empate e uma derrota. A única boa notícia, vamos dizer assim, para o torcedor São Paulino é que no confronto geral, né, aquela barra embaixo, o São Paulo tem 31 vitórias, o Botafogo tem 25 e são 18 empates, né? Ou seja, historicamente, o São Paulo leva melhor sobre o Botafogo. Contudo, entretanto, todavia, a próxima tela vai mostrar que nos últimos encontros, né, o Botafogo acabou levando a melhor. O São Paulo só ganhou o último jogo entre eles, esse na primeira linha aí de cima para baixo. Depois tivemos um empate, 2-2, o Botafogo vencendo 2-1 o São Paulo, e aí tivemos aquele embate entre eles de 2024 na Libertadores, né? Que o Botafogo venceu por 2-1. Na verdade, esse 2-1 é porque foi na disputa de pênaltis, né? O primeiro jogo acabou 0-0, o segundo jogo acabou 1-1, e aí tem o 2-1 porque o Botafogo passou só nos pênaltis nesse embate, nesse duelo entre eles na Libertadores. O Botafogo que depois seria campeão naquele ano, né? Esse ano eu acho que é até covardia a comparação, porque o Botafogo tinha um timaço comandado pelo Exato. Arthur Jorge, que hoje está comandando o Cruzeiro. Vamos ver se o Dorival consegue já dar uma cara diferente. Acho pouco provável, pouco tempo de trabalho ao São Eu Paulo. também acho, é difícil. E tá lá em cima, cara. Tá em crise, mas tá lá em cima, né? Tá no G4 da competição, né? Então, mas é como você disse, o bloco tá muito apertado. O Botafogo mesmo vencendo, cola no São Paulo, 24 pontos. O São Paulo na 4ª colocação tá com 24 pontos. O Corinthians na 17ª, o primeiro da zona do rebaixamento, tá com 18. Ou seja, são 6 pontos só de diferença. 2 vitórias. Do quarto colocado para o 17º. Tá todo mundo muito embolado ali, né? 20, 21, aí dá uma desgarrada para 23, um bloco, enfim. São vários bloquinhos dentro, não é carnaval, mas são vários bloquinhos dentro do nosso campeonato brasileiro. Edu, forte abraço, amigo, até a próxima. Valeu, Fábio, abração, até mais. Valeu, muito obrigado a você também que está conectado com a gente em flashscore.com.br e através do nosso YouTube. Deixou seu like, comentou, compartilhou e não esquece, baixe o nosso aplicativo, é de graça, a informação na palma da sua mão, porque aqui é assim, na Flashscore, você lê o jogo como ninguém.